Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Hoje é 7 de setembro, pessoal, é dia da gente celebrar a independência, né? Só que eu me uno à CNBB, me uno à Pastoral da AIDS, me uno à CPT, ao CIMI, à PJ, Pastoral da Juventude, ao Conselho Pastoral dos Pescadores e pergunto: independência de quem? Boa noite, Pedro. Tudo bem? Hoje nós tivemos o grito dos excluídos e das excluídas. E a gente questionou: será que nós temos independência? E antes que alguém fale alguma coisa, esse é o 28º grito dos excluídos. Não é de hoje que a gente está lá no grito, né? Todo o grito praticamente eu vou. Não fui nos dois últimos, porque estava no meio da pandemia, né? Então eu não fui, né? E é muito interessante porque justamente o questionamento que a igreja fez no ato tem a ver com a leitura do evangelho de hoje, né? E aí, Pedro, como é que você está? Você está bem? Eu estou melhorando. Eu tive assim meio mal, né? Piorei inclusive com essa virada de tempo, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo e a gente vai tocando as coisas, né? Hoje eu tive a felicidade de estar no Grito dos Excluídos, como eu falei, encontrei o Linhas do Rio, que é um movimento muito bonito de memória das vítimas da Covid. Vou até postar uma foto minha lá. Entrou alguém também. Boa noite, paz e bem. Andréia! Boa noite, paz e bem. Que bom te ver aqui, Andréia. Como é que você está? Né? Então hoje eu encontrei o Linhas do Rio, encontrei a PJ, né? Encontrei um grupo muito interessante que questiona o fundamentalismo religioso, que é o grupo Esperançar. Eu vou até ver se eu localizo eles e faço uma postagem. Vale a pena conhecer eles, tá? Também fiz um depoimento para um documentário, Os Eleitos. Bernardo, esse documentário não sei, pessoal. Pediram para eu falar, eu fui lá, falei, né? Então eu estava lá na atividade hoje, que é uma atividade da Igreja Católica, né? Amanhã eu não vou fazer live. Por que eu não vou fazer live? Eu não vou fazer live porque eu vou estar discutindo na minha paróquia o documento, né, que é a Cartilha de Orientação Política da CNBB. Tem nada a ver com candidato A, candidato B. É uma orientação sobre o sistema político, sobre a postura na política, sobre as coisas que são críticas na política. E esse documento também não é um documento novo. A cada 2 anos, desde pelo menos de 2008, tem isso, né? Estou aqui, sou co-diretora do documentário. Vou te seguir. Obrigada pelo carinho com o momento. Ah, é você, querida! Que bom! Que emoção te ver aqui. Fiquei tão contente da oportunidade de participar do documentário com vocês, né? Espero sinceramente que vocês façam bom uso do material que eu dei para vocês e espero que o documentário seja maravilhoso. Quando sair, eu vou fazer propaganda dele, tá? Bom, tá quase na hora que eu vou começar, tá? Eu começo sempre às 35. Opa, deu 35. Então agora eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois a minha reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo,
Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós agora que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós agora que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, agora que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Sabe, essa é a versão da bem-aventurança de Lucas. Você tem Lucas e tem Mateus, né? Essa bem-aventurança, ela parece que foi colocada de propósito hoje, no dia 7 de setembro, no dia que a igreja faz o grito dos excluídos e das excluídas e questiona a nossa independência. Sabe, pessoal, é possível que a gente tenha realmente uma independência? É realmente o nosso país teve a independência naquele dia ou foi uma luta que ainda não acabou? Sabe, às vezes eu penso que a gente tem independência para poucos e para muitos a gente tem miséria, fome, dor, preconceito, ódio, marginalização. E antes que alguém fique dizendo que eu estou fazendo atividade política, isso não é política, isso é evangelho. E esse evangelho mostra isso. E não vamos permitir a manipulação desse evangelho. Jesus não está dizendo que é bom ser pobre. Jesus não está dizendo que é bom ter fome. Jesus não está dizendo que é bom sofrer, que é o chorar. Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus ele está se colocando ao lado. Jesus está dizendo claramente: vós que sois pobres, eu estou do seu lado. Vós que tem fome, eu estou do seu lado. Vós que sofreis, eu estou do seu lado. Jesus estava do lado das periferias sociais, das periferias existenciais, das periferias religiosas. Ele sempre esteve a esse lado. Ele escolheu nascer numa situação absolutamente periférica. Jesus nasceu numa situação que ele era sem teto. Ele que é o pão da vida, que alimenta toda a humanidade, teve com seu berço um coxo de comida, porque manjedoura é um coxo de comida de animal. Ele, que é o rei dos reis, teve que fugir, refugiado por perseguição política, e virou refugiado no Egito. Sabe, pessoal, Jesus sempre esteve ao lado dos miseráveis. E é por isso que a Igreja do Brasil hoje faz o grito dos excluídos e das excluídas. Porque a igreja sempre deve estar ao lado dos miseráveis. E aqui é muito interessante, porque Lucas coloca não só uma bem-aventurança, como ele coloca a realidade oposta. A realidade daqueles que se acham muito bem, mas na verdade estão muito mal. Eu, inclusive, fiz questão de fazer uma leitura com uma entonação que fosse praticamente um lamento, uma tristeza de Jesus. Eu entendo que Jesus está triste quando ele fala assim: ai de vós, ricos,
porque já tendes a vossa consolação. Jesus aqui, ele não está condenando essas pessoas, ele está lamentando. Ele está lamentando por quê? Porque a pessoa que vive pela riqueza, porque a pessoa que vive para acumular os bens, ela acaba se tornando uma pessoa insensível, uma pessoa que não valoriza o sofrimento do outro, que não se preocupa com o sofrimento da outra, que ignora o racismo, que ignora o machismo, que ignora a LGBTfobia, que ignora o preconceito contra as comunidades que estão na favela, os desempregados, os pobres. Eles se tornam tão cheios de si pelo dinheiro que eles não conseguem ver isso. Numa realidade onde tem milhares de pessoas passando fome, aliás, milhões de pessoas passando fome, aqueles que estão se fartando e nada fazem por aqueles que têm fome. Porque, nota bem, nós podemos fazer pelo menos um pouco, pessoal. Sabe, se você não pode, nem tem condição de alimentar milhares de famintos, oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Você não tem condição, mas você tem condição de ajudar um pouco, um faminto. Essa aqui é por isso que Jesus lamenta, ai de vós que tens fartura, porque passarão fome. Porque Jesus está falando claramente que se nós vivermos num mecanismo onde muitos têm muito mais do que, pouquíssimos têm muito mais do que necessitam e ficam fartos, né? Cada vez vai ter menos gente tendo alguma coisa. Cada vez a fartura vai ser de muitos poucos e a fome vai ser de muitos. Sabe, eu vivo lembrando as pessoas que ser profeta não é adivinhar o futuro. O mais importante profeta, mais importante é um exagero, mas o único profeta do Novo Testamento, João Batista, nunca fez nenhuma previsão de futuro, mas sempre foi profeta. Porque o profeta é aquele que mostra o que está errado na sociedade, nos ensina o que é o certo e nos chama para sair do erro para o acerto. Sabe, é por isso que eu fiz questão de dizer bem-aventurança e profecia. Porque essas bem-aventuranças, elas são proféticas. Essas bem-aventuranças, elas questionam a sociedade. Tem pobre, tem gente com fome, tem gente sofrendo. Questionou a sociedade. Nota? Ainda faz a condenação dos iníquos, né? Daqueles que são imorais. Aqueles que vivem pelo dinheiro, vocês ficarão pobres. Aqueles que vivem pela ganância, que querem ter fartura para eles e nada para os outros, vocês passarão necessidade. Para aqueles que não conseguem notar a miséria, o desespero, o horror que o nosso país vive e riem, vós tereis lutos e lágrimas. Sabe, Jesus está claramente dizendo aqui, nós temos que nos mover na direção dos excluídos e das excluídas. É por isso que a igreja hoje faz o grito dos excluídos e das excluídas. Nós temos que criar a cultura da paz, a cultura do amor, a cultura do encontro, a cultura do cuidado, a cultura do bem viver. E não a toda forma de fundamentalismo religioso. Eu tive a felicidade de me encontrar hoje com um grupo que é o Esperançar, que está questionando isso. É não a toda a pregação, toda a forma de pensar que crie divisão entre as religiões. Né? O Concílio Vaticano II já disse, há sementes de salvação em toda a criação. Não existe, portanto, um clima onde nós criamos religiões que são nossas inimigas, religiões que são demoníacas, religiões que são erradas. Não. Todas as religiões vêm de Deus. E elas bebem da mesma fonte. Não é à toa que um dos concílios fala, existe apenas uma igreja universal. Ela não fala igreja católica, fala uma igreja universal. Se você entender isso, você entende
que mesmo aqueles que não são católicos estão nessa Igreja Universal. Mesmo aqueles que talvez nem sequer acreditem em Deus, mas que se deixem tocar pela pregação de Jesus e se preocupem com o irmão e com a irmã, terão sim o seu reconhecimento, e aqueles que choram serão consolados. Sabe, pessoal, a gente não pode permitir hoje, no dia 7 de setembro, ouvindo as bem-aventuranças de Lucas, que a gente pense uma ação no mundo que seja diferente de buscar as periferias. Papa Francisco fala muito de uma igreja em saída, em direção às periferias. Eu, inclusive, roubei o termo dele, a periferia social e a periferia existencial. Nós precisamos ir em direção a essas pessoas. Nós precisamos restaurar uma pátria que ame o seu povo. E a pátria mãe que ama o seu povo, ela não pode permitir a fome. A pátria mãe que ama o seu povo não pode permitir a falta de educação, não pode permitir a falta de cultura, não pode permitir o preconceito, o racismo, não pode permitir qualquer forma de marginalização. É necessário que nós coloquemos as pessoas em primeiro lugar. Um dos lemas do grito é vida em primeiro lugar. Né? Oi, Marcelo, boa noite, paz e bem. E é por isso que a gente tem que aproveitar as bem-aventuranças e dizer: eu acredito na bem-aventurança, eu me comprometo com as bem-aventuranças. Eu vou beber da profecia que tem nas bem-aventuranças e com isso eu vou agir no mundo. Sabe, eu participo da Pastoral da AIDS e nós temos uma coisa muito interessante que é... Ô Gonzaga, boa noite, paz e bem. Que é o seminário de incidência política. A gente faz incidência política, a gente vai discutir a questão da política, as questões de como está o país e tal, para fazer a nossa atividade já para o ano que vem. Né? A gente se preocupa com isso, a gente já está agora em setembro se preparando para o ano que vem. Né? E a Pastoral da AIDS, ela começa a sua atividade todo ano com retiro espiritual. É a primeira coisa que a gente faz. Mas a gente tem, sim, pelo menos 2 seminários de incidência política. Observa, não é incidência partidária, é incidência política. Nós precisamos agir no mundo. E nós temos, sim, uma pauta para agir. E essa pauta é a pauta de Jesus. E Jesus já nos disse o que fazer. Então, pessoal, hoje vamos celebrar, sim, a independência, mas vamos também, como profetas, questionar se realmente nós temos uma independência. Se temos independência, nós temos a sociedade que nós queremos ter? É essa a sociedade que a gente quer ter? Se não é, pessoal, nós temos que agir. Agir mesmo. Ser igreja em saída, né? Ser fermento na massa. Porque só assim a gente vai trazer a terra sem males para nós. Oi, Djalma, oi, Doraci, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, pode ser difícil, mas eu garanto que vale a pena. Porque vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Essa é a reflexão de hoje, né? Amanhã eu não vou fazer reflexão, né? Por que eu não vou fazer reflexão? Porque amanhã eu vou estar na minha comunidade, né? Lá na Paróquia Cristo Redentor em Laranjeiras, né? Fazendo uma conversa com quem quiser me ouvir, né? Sobre a cartilha de orientação política da CNBB, né? E aí não vai dar para fazer live. Não vou conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Mas sexta-feira tem live. Tá? Bernardo, o que você vai falar na sexta? Não sei. Eu vou ver o Evangelho na sexta e vou fazer uma reflexão, como eu fiz hoje.
né? E o que é esse documento assim, Minha bateria está acabando e vou para a reunião. Agradeço as palavras. Estarei atenta às tuas lives. Um abraço. Grande abraço, querida. Grande abraço. Vai para a sua reunião. Sexta-feira você volta aqui, tá? Beijinho. Né? Como eu estava falando, esse documento, o mozinho está aqui do lado, já me deu um aviso. Bernardo, explica o que é essa cartilha. Essa cartilha sai desde 2008, né? E ela orienta a gente como nós nos devemos nos portar na atividade de política. Política. Explicando a gente o que a igreja espera da gente nessa campanha. Como a gente deve se portar, como a gente deve pensar, quais são as questões críticas que nós devemos procurar. Tá? Então, a mozinha está acrescentando, não tem nada de partido, de candidato. Não. É para você entender como pensar a campanha. E sai a cada 2 anos sai, sempre antes de cada eleição sai. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. A gente se vê na sexta-feira. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.